Olá, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão, estudantes do 8º ano? Que bom encontrar vocês aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa, certo? Como vocês sabem, me chamo Carla, sou a professora de português, de língua portuguesa de vocês. E hoje, como sempre, né, não estou sozinha, estou aqui muito bem acompanhada, obrigada. Estou com o Billy, que está prestando atenção aqui em tudo que eu falo, não é isso, Billy? Estou com Bia também, que está ali organizando todo o nosso material, um beijo para ela. Estou com Gisela, a nossa intérprete, deixando essa aula mais acessível para que chegue a todos vocês. E estou aqui com a professora de ciências. Lembram que na aula passada a gente falou de água, a gente falou de ditados populares, mas a gente fez um link, fizemos a nossa aula interdisciplinar. O que é isso, professora? É quando a gente tem uma aula de uma disciplina, mas a gente trabalha outros conteúdos de diferentes disciplinas, que foi o nosso caso. Na aula passada a gente trabalhou a disciplina de ciências e nesta aula a gente vai continuar o nosso conteúdo, que é a água e os ditados populares. Então, para isso, estamos aqui com a professora Cláudia Albuquerque. Tudo bem, Cláudia? Oi, Carlinha, tudo bem, pessoal? Que bom nós estarmos aqui para mais uma aula de ciências, não é? E língua portuguesa. Então, vamos fazer essa ligação aqui, esse bate-papo bem gostoso. Já agradecemos a participação de vocês. Então, essa aula foi feita com muito carinho. Então, fiquem atentos, peguem lápis, caderno, tirem as dúvidas de vocês e esperamos que vocês possam também contribuir conosco nessa aula, tá certo? Com certeza, contribuam, participem, falem no chat. Na aula passada, Cláudia, eles falaram, viu? E responderam, acho que Ronald, não sei se ele está aí novamente, Lucas, vem com a gente de novo para a gente interagir e aprender ainda mais. Como vocês sabem, a nossa aula fica lá no YouTube. Vocês podem ir novamente. Fiquei com dúvida, quero ver aquele momento de novo. Vai lá, ó, olha para a tela, coloca lá na área de busca Educa Recife, você vai encontrar lá no YouTube e tem lá o 8º ano, abre lá no dia e vai ter lá a professora Carla e a professora Cláudia falando do nosso assunto. Também tem um aplicativo, não é isso, Billy? Que a gente pode baixar aí com o QR Code da tela, a gente pode baixar, entrar nesse aplicativo, participar do chat e também vai ficar lá a aula, ok? Então vamos para propriamente dita nossa aula. Vamos falar da aula passada. Vamos lembrar da aula passada, pessoal? Como foi que a gente começou aquela nossa aula? A gente começou decifrando códigos. Dessa vez eu quero que vocês lembrem. A gente trabalhou alguns ditados populares. E aí eu quero que vocês completem aí, tá? Por favor, participa no chat. Se não participar do chat, mas fala aí, participa de alguma forma. Então, ó, água. E aí, professor? Mole. Em pedra. Dura. Tanto bate até que fura. A gente descobriu esse ditado na aula passada através de códigos. E a gente viu uma das características, estamos falando de um gênero textual. E todo gênero textual, a gente tem as características, a roupa desse gênero, né? Que são as características que colocam ele naquela família, naquele gênero. Então, ditado popular é um gênero também. E esse ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tem até rima. E nada em vão, porque dentro desse gênero textual, todas as características têm uma função. Eu trouxe outro ditado, porque na tarefinha de casa, no nosso desafio, eu pedi para que vocês observassem os outros ditados da exposição do museu, que a gente vai falar daqui a pouco. E tem esse ditado lá, que é águas passadas. Você sabia essa, professora Cláudia? Sim. A gente fala muito, né? Águas passadas não movem moinhos. Exatamente. Quer dizer o quê, né? Para a gente não ficar relembrando aquilo que já passou, porque águas passadas não movem moinhos. E muita gente fica aí, como a gente diz, remoendo, né? Aquele relembrando. E às vezes a gente só relembra o que foi ruim. Não é? Marca mais, né? Exatamente. Então vamos deixar tudo aquilo que foi ruim na nossa vida para trás, passado, né? Águas passadas, né? Águas passadas. E aí, o que são ditados populares? Você lembra? Eu acabei falando aqui um pouquinho para vocês. Mas
eu trouxe aí algumas afirmações. E eu quero saber se é verdade ou se é falsa, né? Se essa afirmação é falsa ou verdadeira. Que é, ditados populares são frases ou expressões que não são consideradas sábias. Essas expressões, elas não são consideradas sábias, elas não têm um ensinamento para nos dar. E aí, verdade? Não, não sei. O que você acha, professora? Não são consideradas sábias, será? Eu acho que são consideradas, professora. Existe uma palavrinha aí Exatamente, que não... foi determinante, que serve o alerta para quando estivermos fazendo alguma prova, né? Perfeito. Alguma prova de Enem, vocês que querem se preparar para outras escolas técnicas, né? Então, vocês estão no 8º ano, já tem que estar alerta para isso. Tanto é que na aula passada eu trouxe uma questão do Enem que fala sobre isso, que falava sobre ditado popular, e a gente percebeu o quanto é importante a gente estudar esse gênero textual. Ainda que seja uma frase apenas. Ah, professora, é uma frase, uma expressão, mas ela está aí carregada de ensinamentos, ela está carregada de história, ela está carregada de cultura. E numa prova, por exemplo, como o Enem, ele não busca só saber se você aprendeu os conteúdos de gramática. Ele quer saber se você está aí acompanhando os conhecimentos de mundo, lembram? Conhecimentos de mundo é aquela nossa cultura, a gente precisa conhecer a nossa cultura para então entender a nossa língua, certo? Então, não, eles são considerados sábios, sim, na oralidade, esses ditados, esses provérbios também, que é uma outra forma de a gente chamar esse tipo de gênero, eles são uma forma de ensinamento. A gente vê muito isso na Bíblia, por exemplo, quem tem essa fé, que acompanha, que leu a Bíblia, vê que tem ali muitos provérbios, muitos ensinamentos. Então, ditado popular é um gênero textual que busca ensinar algo para os mais jovens, os mais novos, e eles são dos antigos, né? Eles desde a antiguidade vai passando de geração em geração. Por isso que a gente sempre escuta algum ditado popular, geralmente de uma pessoa da nossa mãe, da nossa avó. Por quê? Porque é um gênero textual que vem acompanhando geração em geração através da oralidade. E o que é que tem a ver isso? Oralidade. Por que é importante a gente saber disso? Por quê? Porque um ditado popular ele pode mudar ao longo do tempo. Falei a vocês na aula passada sobre quem tem boca vai a Roma. A gente fala muito, quem tem boca vai a Roma. Mas algumas pesquisas já apontaram que lá no início o que queriam dizer é que quem tem boca vai a Roma, de vaiar. Então aí a história vai se perdendo. Por quê? Porque veio da oralidade. A gente tem como saber se realmente é isso? Não, a gente tem hipóteses, mas vejam aí o quanto o tempo muda a nossa linguagem, certo? Os provérbios transmitem experiências e conhecimentos que podem ajudar pessoas mais novas a entenderem determinados comportamentos. Acabei dizendo isso para vocês agora. Realmente, a gente transmite experiências com os ditados e a gente faz com que as pessoas compreendam alguns comportamentos. Alguma participação, professora? Chegou aqui, professora Wanderson, nosso Wanderson participou da aula passada. Chegou muito agora. Legal. Estou querendo aí que ele interaja aqui conosco, né? Ele deu um bom dia. Bom dia, Wanderson. Disse a ele que participasse conosco dessa Não é? nossa E aí, aula. Wanderson, você escuta esses ditados populares, você será? Você escuta, Wanderson? Eu acho que sim. E por quê? E muitos ditados populares, tem a sua origem na antiguidade, nas passagens bíblicas e na história por meio da oralidade. Sim ou não? Sim, professora, você acabou de falar isso. Por quê? Ao longo da história, sim, o rei na barriga, aquele ditado, fulano está com o rei na barriga, hein? Tá bom tirar o rei na barriga. É porque na época da monarquia, quando a rainha estava grávida, ela realmente era, como é que eu digo? Mimada, não é? E aí ela tinha o direito de querer o que bem entendesse, na hora que bem entendesse, e a gente precisava mimar essa rainha porque ela estava, de fato, com o rei na barriga. E aí, veja, algo que veio lá da monarquia e aí está perpassando aí gerações e gerações. Os ditados podem apresentar rima, professora, por quê? Pergunta a vocês, né? E aí? 8º ano, podem apresentar rima, por quê?
Por quê? Wanderson não respondeu não, Mas professora. Wanderson... Estou aqui querendo que ele participe aí conosco. Por que será? Por que será? Wanderson, responde Mas, aí pra professora gente. Cláudia, pode apresentar a rima? A gente viu, não foi? Sim. Que sim. E tem uma justificativa? Tem. Por quê? Quando a gente tem um texto poético, por exemplo, a rima, ela dá o ritmo do texto. Para a gente transformar o texto em música, a gente precisa do ritmo. E o que é que ajuda o ritmo? A rima. Nesse caso do ditado popular, o que é que ajuda a memorização? A rima. Tanto é que quando eu falei água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ainda que você não conheça esse ditado, você vai pela intuição da rima. Isso ajuda você a memorizar. E é esse o objetivo do ditado, permanecer aqui na nossa história, na nossa memória, certo? Então, tem uma função, não é por nada. Professora Carla, eu estava pensando agora que as pessoas mais antigas que falam muito, né? E às vezes a gente tem que alertar para ele não ir perdendo da nova geração. Então, por isso que vai a avó, mãe continua, né? Depois, a filha, quando é mãe, ela não falava tanto, mas aí ela começa a falar, como minha mãe dizia, e diz o ditado popular, né? Pois é, quando eu escutava muito, que marcou, né? Porque eu era uma menina muito calma. E aí a minha mãe dizia, essa menina dá nó em pingo d'água. Dá nó em pingo d'água, faz o impossível. E eu não entendia. Mas aí depois, com o tempo, eu entendi que aquilo era um ditado popular, que tinha alguma coisa para me dizer e alguma coisa para alertar e ensinar. E hoje a gente vê uns alunos que dá, né? Que dão um nó em pingo d'água porque fazem o impossível ali, estão ali fazendo um trabalho e pegam uma ideia lá extraordinária. Poxa, que legal! Então, olha que importante falar. O contexto muda completamente a mensagem. Então, a gente pega um ditado popular e bota num contexto familiar, aplica naquele contexto. A minha mãe estava querendo, com certeza, dizer que eu era um pouco danada, né? Que eu tinha que ficar mais calma. Mas se eu coloco assim, poxa, que bom, tu desce nó em pingo d'água. Quando eu estou entregando um trabalho escolar para você, eu estou querendo dizer que você foi bem, que você realmente pegou ali a questão e foi sensacional. O contexto de estudo. Na aula passada, a gente viu que dia 22 de março, não é? Foi o Dia Mundial da Água. E por isso, nessa semana, a gente está refletindo sobre esse tema que é tão importante. Não é isso, professora? Professora. E esse tema, ele é de grande importância. A ONU, ela percebeu em 92, criou esse alerta, né? Para que a gente pudesse dedicar esse dia 22 de março ao Dia Mundial da Água, para nós refletirmos sobre esse bem tão precioso que existe no nosso ambiente, que nos fornece a vida, é uma das características que o nosso planeta tem para ter vida, e não cuidamos tão bem dele. Pois é. Se eu cuidar e você cuidar, esse bem precioso, ele vai permanecer por muitos e muito tempo. Mas hoje já está um grande alerta. Vejam bem, em 92... O ano que eu nasci, já professora, estava, veja só. O ano que eu nasci já estávamos falando já disso. E eu estou falando. aqui agora falando. Olha aí, uma menina falando, né? Não faz conta, não. Então, minha gente, esse alerta já estava aí. Hoje nós estamos, 2022, já com esse alerta ainda mais sério, né? Porque em 92 surgiu e nós vemos que só surgiu realmente para uma conscientização e nós não estamos fazendo também a nossa parte principal. Então, justamente foi criado para esse alerta, essa conscientização realmente do cuidado que devemos ter com esse bem precioso que está disponível aí para a nossa utilização. E que a cada dia vem gritando, né? A sociedade alerta para o perigo de perda desse bem tão precioso, porque a gente acaba perdendo. Toda vez que a gente não economiza, toda vez que a gente polui o rio, a gente polui o mar, a gente está aí acabando com a nossa água, de certa forma. Então, a gente vai falar sobre isso. Lembram que a gente visitou o museu? Quero continuar observando essa exposição. E que museu é esse? Eu trouxe aqui algumas fotos, olha aí, a professora Cláudia e o professor Armando conversando com Daniela, foi Daniela que... Foi, Daniela. Dani, que vai falar com vocês daqui a pouco pelo vídeo. E eles foram lá no museu
da Compesa. Fala aí um pouquinho para a gente, professora Cláudia. Bem, gente, nós tivemos a ideia do Dia Mundial da Água visitarmos esse museu que nem conhecíamos, né? E fomos lá, eu, professor Armando e Daniela nos recebeu muito bem para mostrar essa maravilha que nós podemos levar as nossas escolas para essa visita. Ele é um museu bem interativo, bem fácil de você entender todas as etapas de tratamento pelas quais a água passa. Então tem um robozinho que atrai a atenção, professora, ele interage conosco, qualquer um que for lá pode interagir também. Tem várias coisas assim que você vai vendo como acontece a decantação da água, todo o sistema de tratamento da água, toda a história de saneamento básico daqui da cidade do Recife, desde que surgiu o saneamento básico, desde que se falava em saneamento. Então tem toda uma história de uma forma que você vai aprender brincando. Que massa. E aí, como é que faz para visitar? A gente vai visitar agora uma exposição virtual, mas você pode ir até esse museu para visitá-lo aí presencialmente. E por quê? Porque tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para ver. O que a gente está trazendo para a nossa aula é um recorte, é um pedacinho do que a gente tem lá de conhecimento, certo? Então, observa aí, escuta atentamente, porque Daniela, a gestora do museu, vai dar o telefone para caso vocês queiram aí agendar uma visita, certo? Olá, meu nome é Daniela Lima, sou gestora do Museu Universo Compesa e estou aqui para convidar todos vocês que fazem parte da Escola Municipal para Aulas Digitais a conhecerem uma exposição virtual em comemoração ao Dia Mundial da Água. A exposição chama-se Água na Boca do Povo e é fruto de um longo trabalho da nossa equipe e estamos muito orgulhosos do resultado. Por isso, queremos que a partir de agora esse conteúdo seja trabalhado com professores e que vocês possam embarcar nesse mundo fantástico do conhecimento sobre o bem mais precioso do planeta. E para agendar uma visita presencial aqui e conhecer de perto o nosso museu, é só entrar em contato com a gente pelo telefone 81-3412-9039. Estamos esperando por vocês. Muito bem, então vamos aí seguir o conselho de Daniela e vamos trabalhar aqui em sala de aula alguns ditados e vamos perceber o que é que a gente tem para aprender. Como ela falou, né, a exposição virtual se chama Água na Boca do Povo e eu quero até chamar a atenção que a partir desse título a gente poderia trabalhar em uma aula a linguagem figurada. Por quê? Quando a gente diz água na boca do povo, eu só lembro da boca do povo, na minha época, é uma música que eu lembro que está na boca do povo. Não significa que a água literalmente, né, quando a gente aí fala de linguagem denotativa, lembra o dicionário, não é quer dizer que a água está na boca. Eu estou usando a linguagem figurada, então a linguagem conotativa. Quando a gente pega uma palavra, a gente aplica naquele contexto e aí ela recebe um outro significado. Quando eu digo água na boca do povo, neste sentido, quer dizer que estamos falando sempre da água. Eu vou trazer isso na próxima aula, linguagem figurada, alguns exemplos, e vou mostrar o porquê é importante a gente aprender. Questão do Enem, vestibular, em tudo que a gente vê, linguagem figurada aparece, certo? Então, para vocês perceberem e também incentivar vocês a participarem, a vivenciar essa exposição depois, é que eles elegeram 7 ditados que têm relação com o tema água e através deles fomos, além dos seus significados, fazendo referência à água sobre diversos olhares. E aí a professora Cláudia vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a água a partir desse ditado. Olha aí os 7 ditados que a exposição traz para a gente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, lá vem água, dá nó em pingo d'água, peixe fora d'água, desta água não beberei, águas passadas não movem moinhos, como água e óleo. Percebam que todos trazem aí um elemento em comum, a água. E cada um deles vai ensinar alguma coisa. O primeiro ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é isso, professora? Que significado é esse histórico, né? Qual o ensinamento, qual o conselho que esse ditado popular tem a nos dar? É que insistir em algo até que dê certo, é ter persistência, certo? E o que é que a gente pode aprender com ele? A gente terminou a nossa aula passada neste ditado. E a gente viu que a água, olha, é considerada
solvente universal e é a única substância que se apresenta naturalmente nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e que é através da dissolução das rochas, junto com a sua ação mecânica, que a água consegue perfurá-las e circular por suas cavidades e aberturas. A molécula da água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Não é a minha praia. E agora a professora vai explicar o que é isso para a gente. Professora Cláudia, explica aí para a gente o que é que ele quer nos dizer. Bem, gente, eu vou ficar em pé um pouquinho para que vocês possam entender direitinho, né, o que é que compõe a molécula de água, o que é que a molécula de água tem, como essa água é formada, de quê? Então, a água realmente ela é formada de moléculas. Então, aqui eu trouxe representativo uma molécula de água, aqui o oxigênio, né, ela é formada por 1 átomo de oxigênio, trouxe de cor diferente, e botei 2 laranjas, 2 átomos de hidrogênio. E aqui ela tem essa pontezinha, uma ligação covalente. E essa ligação aí, ela que atrai umas às outras, né? Elas ficam atraindo e ficam sempre juntas. Então, em uma gotinha de água tem infinitas moléculas que nós não podemos ver a olho nu. E o interessante dessas moléculas é como Carlinha falou, dos estados físicos da água, de acordo com como essas moléculas se apresentam, então a água ela adquire naturalmente, nós vemos na natureza, água sólida, líquida, gasosa. Então, onde é que eu encontro água sólida? Nas geleiras, né? Elas são encontradas naturalmente. E como é que estão essas moléculas? Elas estão bem próximas umas das outras, bem ligadas. Então, essa consistência da molécula, como ela está bem junta, então, nós vemos a água no estado sólido. No estado líquido, essas moléculas já se afastam um pouco. Por isso, quando a gente diz que a água é um solvente universal, quando você mistura o açúcar vai ocupar o espaço daquele espaço entre as moléculas. E no estado de vapor, elas estão totalmente afastadas umas das outras, professora. Olha e aí. a água também é um transporte de substâncias, né, professora? Ela transporta várias substâncias do nosso corpo, dos animais, dos vegetais. Então, ela tem grande importância para a nossa vida. Olha aí, mais uma vez reforçando a importância da água. E aí a gente escolheu um outro ditado, professora Cláudia, que é como água e óleo. E a gente costuma dizer, eita, fulano e ciclano são como água e óleo. Olha, não parece que se misturam. Será que isso acontece mesmo, professora? Porque o significado é algo ou alguma coisa que não se misturam, certo? E aí, cientificamente falando, por que isso acontece? Por que não se misturam? Será que realmente não se misturam? Vamos ver. Bem, gente, por que é que a água e o óleo não se misturam, né? Isso é uma pergunta que alguns cientistas já estão querendo provar que conseguem misturar, professora. Será? Através de outros mecanismos. Mas, assim, normalmente elas não se misturam até existe a densidade e a água e o óleo ele é considerado apolar. Ele não recebe a atração como a gente viu que acontece nas moléculas de água. Então, ele é considerado apolar, enquanto a água é polar. Uhum. Então, professora, olha essa imagem, só para... Sim. Olha, essas bolinhas que forma quando a gente coloca aí o óleo em água, por que isso acontece? Pronto, porque a densidade do óleo, né, realmente o óleo tem menos densidade e você vê que ele tem uma consistência maior. Então, se eu misturar aqui, eu posso misturar de várias formas. Eu trouxe aqui o óleo, né? E daí nós vemos, olha, só em colocar aqui, ele já subiu, porque ele é menos denso que a água, né? E aqui eu misturo de novo e vocês vão ver que ele vai voltar e vai ficar mais acima. Então, ele não consegue realmente, ele não tem um poder de atração para que ele possa misturar com a água. Mesmo a água, aí a gente considera a água um solvente universal, porque ela dissolve uma grande quantidade de substâncias, mas uma exceçãozinha, o óleo, não é? Olha que poder. Porque também o óleo, ele tem a consistência dele, ele é apolar. A gente viu que ele não consegue ter essa interação. Muito bem. Então, a gente já percebeu aí por que esse ditado existe, faz referência dessa impossibilidade de misturar água com óleo, e aí cientificamente provado, ainda que tenham outras, a ciência ela sempre tenta, né, avançar, e ela sempre está avançando com pesquisas. Então, até
provar o contrário, a partir de pesquisas, a gente considera aí que não se misturam. E o que é que a gente pode aprender com esse ditado popular, o que foi que a exposição do Museu da Compesa trouxe para a gente? Olha para a tela. Que o saneamento básico é formado por 4 segmentos de atuação: tratamento da água, esgoto de lixo e da água pluvial. Cada um possui um tratamento à disposição específica. Assim como a água e o óleo não se misturam devido às suas propriedades químicas, não é correto misturar o esgoto bruto à água das chuvas, rios e mares. O óleo, considerado um resíduo sólido, ao ser lançado na rede de esgoto, provoca o entupimento das tubulações e, lançado de forma indiscriminada do meio ambiente, contamina solo e água. Olha essa informação, no ano 2020 foram retiradas quase 2.000 toneladas de resíduo da rede de esgoto da Compesa. Então, trazemos aí uma questão a ser refletida. Como é que a gente vai jogar fora esse óleo? Porque, o que é que a exposição traz para a gente? Que 1 litro de óleo contamina cerca de 20.000 litros de água. Isso é muito, não é isso, professora? Muito. Veja só, 1 litro de óleo contamina 20.000 litros de água. E a gente já está perdendo tanta água. E imagina o tratamento pelo qual a água passa até separar isso da água, né? Pois é, exatamente. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode jogar esse óleo fora de uma forma correta. E aí, muita dúvida surge. Até pergunta à sua mãe: mãe, vó, como é que a gente joga o óleo fora? Talvez até mesmo elas tenham dúvidas, e aí você vai ajudá-las nesse momento, certo? Por quê? Como fazer o descarte? A gente usa o óleo, espera o óleo esfriar, pelo amor de Deus, né? Não vai jogar o óleo fora quente, vai pegar o óleo, vai armazenar em uma garrafa PET, certo? Coloca, deixa lá até encher, vai colocando, encheu, a gente vai levar ao ecoponto, e aí está a parte essencial desse descarte do óleo. Muita gente chega a fazer isso, chega a colocar na garrafa, mas pega essa garrafa e aí joga no lixo. Gente, a gente não fez quase nada, a gente praticamente só colocou na garrafa PET e descartou de uma forma errada também. Então, essa é a questão principal, tá? Que aí ajuda a sua mãe, ajuda todo mundo a prestar atenção, que a Compesa tem 49 ecopontos de coleta de óleo que ficam em lojas de atendimento ao cliente em parceria com a indústria ASA, através do programa Mundo Limpo, Vida Melhor. E aí, para conhecer mais, a gente tem aí um site, certo? Que depois você pode observar na nossa aula que está lá no YouTube. Nesse site você vai conhecer um pouco mais e vai ver onde que são esses 49 ecopontos de coleta de óleo, porque a gente viu aí que 1 litro de óleo contamina 20.000 litros, certo? Ok? Pessoal, a gente fica por aqui. Eu quero que vocês participem dessa exposição, vivenciem essa exposição, pegue o ditado popular e converse com sua professora e seu professor para fazer uma exposição na sua escola. Vê que legal. Agradeço de coração a professora Cláudia, a Gisela, a todos, Billy Bia, que já está dizendo aí, a hora. E a gente fica por aqui, professora Cláudia. Tchau, tchau, pessoal. Maravilhoso estar com vocês. Já agradeço a Daniela por toda a atenção, pela nossa recepção. E estamos aí com o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram da nossa aula, que falaram no chat, que estão aí prestando atenção, certo? E até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Tchau!